Fala galera, bem-vindo aí a mais um Papo de Oficina com Bruno Ventura, Ricardo Rosas, no nosso Papo Informal, que a gente vai falar sobre o scanner automotivo. Vocês já devem estar vendo aqui na mesa, né? A gente está com diversos modelos diferentes aí de scanner. E aí hoje a gente vai bater um papo, vai conversar e vamos destrinchar, como o Ricardo falou no vídeo anterior, tudo sobre scanner, num papo informal, sem muito compromisso, sem muito mimimi, daquele jeito raiz. O jeito de oficina, né? O jeito de oficina. Isso aí, é o papo de oficina, jeito de oficina. Então vamos começar, galera? Vamos lá. Esse aqui, cara, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que são poucos exemplos, né? Porque scanner, se a gente falar hoje de scanner automotivo, nós temos uma infinidade, assim como também nós temos uma infinidade de marcas. A gente vai começar aqui hoje a falar sobre essas questões que muitas pessoas têm dúvidas, inclusive os reparadores, e a gente quer trazer para vocês aqui uma forma de desmistificar alguns problemas e algumas coisas também que a gente tem já enraizadas aí no nosso meio de reparadores e também até coisinhas que os clientes costumam acreditar que o scanner faz. A primeira indagação que eu quero trazer para o Bruno é a seguinte: o que é um scanner automotivo? É isso aí, o scanner automotivo, ele é um aparelho de diagnóstico, né? Ele serve para ler a central do carro. A montadora ela elabora uma estratégia, né? Elabora um sistema, né, no caso, para poder identificar, tentar encurtar o nosso diagnóstico, né? E o scanner ele faz essa leitura, ele lê o cérebro do carro, que é o famoso, na linguagem popular da mecânica, o famoso módulo, né? Que numa linguagem mais técnica a gente vai chamar de UCE, central eletrônica, enfim. E depende também da montadora. Depende da montadora. A montadora gosta de fazer uma confusão na nossa cabeça. Uma vai chamar o módulo de injeção de ECM, a outra de PCM, a outra de UCE, ECU. Então assim, é uma confusão que a gente tem que estar preparado tecnicamente para receber e não fazer coisas erradas, principalmente quando a gente vai fazer algum tipo de programação, né? A gente tem que estar pronto ali com relação a essas siglas, essas nomenclaturas e entender que todas são as mesmas coisas. O módulo de injeção, a central de injeção, a UCE, a ECU, todas são as mesmas coisas. E assim, a gente vai falar e mostrar para vocês que nem todo scanner é scanner. E assim, é só scanner. É só scanner. Dependendo porque a gente tem coisas, como a gente conversou, se a gente for lá no sentido da palavra scanner, a gente vai ter lá, do inglês, né, varredura, a gente vai ter examinar, a gente vai ter digitalizar. O scanner que a gente conhece de computador, que faz aquela xerox, a fotocópia, ela digitaliza, ela passa algo para o digital. Esse cara aqui não precisa fazer isso, porque a central de injeção já digitalizou tudo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma varredura, ele vai fazer um exame, certo? Então assim, dentro desse escopo que a gente já começou a imaginar que ele faz um exame. Bruno, qual a importância de eu ter um scanner então? Fundamental, né, para acelerar todo o processo, né? É até uma próxima pergunta que vai vir aí. O scanner, ele, na maioria das vezes, ele não resolve o problema, mas ele te encurta o caminho para você conseguir chegar num diagnóstico preciso no menor tempo possível, que a gente sabe que no dia a dia da oficina tempo é dinheiro. Cada hora que a gente está aqui trabalhando, a gente está pagando aluguel, está pagando profissional, então é fundamental que a gente tenha um processo bem elaborado, né? Tenha equipamentos precisos, né, que consiga acelerar o processo da gente fazer um diagnóstico, né? Correto. Eu costumo, quando eu estou tratando com o cliente, e assim, é muito fácil você conversar com quem entende do que você entende. Exatamente. Fica fácil. Se eu começar a trocar com você algumas nomenclaturas sobre o que a gente está conversando, você não vai ficar perdido. Mas quando eu vou falar com o cliente, eu tenho que ter o cuidado de passar para ele o que eu estou fazendo com isso, o que realmente é isso. E eu costumo fazer a analogia de que é uma coisa que acabou com o mercado, principalmente
para quando o cliente não te conhece, ele falar assim, quanto você cobra para passar o scanner no meu carro? Acabou, né? Acabou. Aí eu tenho que vir... Não, e achando que o scanner vai resolver o problema. Você tá atropelando o assunto. Calma. E aí eu explico o seguinte, eu falo, eu cobro nada, R$0. O scanner, ele vai fazer um diagnóstico no seu carro e quem tem que interpretar o diagnóstico sou eu. E aí eu vou cobrar para você, para o cliente, o diagnóstico. Porque isso daqui é uma ferramenta do profissional. É a mesma coisa que você chegasse no médico e o médico falasse assim, eu vou te cobrar R$100 para passar o estetoscópio aqui para auscultar você, né? Não seria assim? É uma analogia que funciona e o cliente começa a entender, não, tudo bem. E ele acaba comprando essa ideia de que ele tem que reconhecer todo o teu trabalho para cobrar o diagnóstico dele. E não é só, vou passar o scanner aqui e é tanto. Porque ele se sente muitas vezes lesado se ele não resolve o problema dele e você cobrou para passar o scanner. Então assim, vai lá Bruno, me fala aí, alguns tipos de aplicações do scanner, assim como a gente sabe que ele faz diagnóstico, mas quais as aplicações que a gente pode usar o scanner? Né? O scanner, o básico é ele fazer a leitura, né, dos códigos de erro, ele lê os dados do carro para saber como é que está a questão, temperatura do motor, como é que a sonda está trabalhando, sonda 1, sonda 2, no caso sonda pré, sonda pós. Ele tem vários dados que vai te auxiliar a chegar nesse diagnóstico. E aí cabe ao profissional saber interpretá-los, né, da melhor forma, né, fazer um bom treinamento, né, se especializar para poder conseguir utilizar esses dados que o scanner passa para a gente poder fazer esse diagnóstico. Enfim, além de diagnóstico, ele faz programação, telecodificação, aprendizado, enfim. Tem scanner que já tem osciloscópio, né, que é mais uma ferramenta interessante para fazer diagnóstico, para auxiliar no diagnóstico, né? Eu esqueci mais alguma? Não, tem bastante. Você tem eu acho assim que o que é mais interessante e o que as pessoas não costumam usar, os reparadores aqui, a minha crítica vai aos reparadores, o que eles não costumam usar é a própria área de dados que o scanner ele passa para você. Se limita só a utilizar o código de erro. Só o DTC. Só o DTC, que é o código de erro. E apagar falha. Parece que o scanner só serve para ler e apagar falha. Isso aí. Quando isso tudo é um processo. A primeira parte é ler realmente o DTC e logo após isso, antes de apagar a falha, é fazer a leitura dos dados. Sim. Porque como eu disse, a central já digitalizou tudo, né? Sim. Aí você vai lá, o carro tá trabalhando mal, tá ruim de pegar pela manhã. A primeira coisa que você vai ver, qual é a temperatura que ele tá marcando pela manhã? E isso tá onde? Tá no DTC? Não vai achar nunca. Tá onde? Tá lá nos dados. Tá lá nos dados. E a gente fala sobre o osciloscópio, muita gente não pensa. Às vezes a pessoa, eu quero fazer um curso de osciloscópio, mas não leva em consideração o que é o osciloscópio. Hoje está na moda vender curso de osciloscópio, mas às vezes o cara não sabe o básico, não entende a aplicação do osciloscópio e acha que aprender a mexer no osciloscópio, botar ali no gráfico ali, programar, vai resolver o problema. Você tem que entender, a máquina ela te fala o que está acontecendo ali com ela. Mas eu vou te falar, realmente, o osciloscópio é uma ferramenta sensacional, principalmente depois que a gente começou a aplicar ela para ler ponto, que você precisa desmontar e tudo mais, isso é um papo para outra história, mas se a gente for lá para fazer um diagnóstico de sonda lambda, de tempo, de curva, quando você entra lá nos dados e coloca lá análise gráfica, o que é aquilo? É um osciloscópio. É um osciloscópio. É a tensão medida na linha do tempo. Então assim, se você está com a máquina e não está dominando ainda, dá um passo para trás. Não adianta você correr para outras, tomar atitudes mais drásticas se você tem uma ferramenta que tem tanta coisa e você não está dominando. Você quer ir para uma outra ferramenta mais complexa, se você tem uma aqui que é bem interessante... E já está tudo mastigado. Sim. E já está tudo mastigado. Então, aí a gente vai agora para a indagação que ele já começou a atropelar, mas eu cortei ele porque eu queria chegar nesse ponto. E aí, Brunão, o scanner resolve o problema do carro ou não?
como a gente, antes de começar aqui esse papo, a gente tava... A gente tem que começar a gravar os bastidores. Os bastidores. Acho que os bastidores ficam melhor que a gente começa, gravação. o que a gente vai falar e tal, o que a gente vai falar, aí a gente começa a conversar e já começa a entrar, calma, Ricardo, vamos gravar isso, vamos gravar, aí, só que a gente gosta daquilo que a gente faz, então a gente começa a conversar, a gente fica animado e vai embora, e aí às vezes a gente, calma, vamos desacelerar, vamos ligar o celular, vamos sentar lá na mesa e vamos começar a conversar, porque senão a gente vai falar tudo aqui, depois não vai gravar dar pra falar. Já falou tudo. Então é isso, voltando aí, Scanner resolve o problema? Vou te tacar de volta essa. Caramba! Pô, tá bom, eu vou deixar porque eu já preparei uma pegadinha pro Bruno. Vamos lá. Na minha concepção, sim e não, e muito cuidado ao entender esse sim e não. Por quê? Porque na maioria das vezes não. Mas quando eu falo sim, é que você pode pegar um erro virtual. O que é um erro virtual? Um erro que não existe. Às vezes o cara deixou o carro lá parado por muito tempo na garagem, na hora que ele vai dar a partida, a bateria cai a menos de 10. A maioria dos sistemas gravam falha quando a tensão da bateria cai a menos de 10 volts. E aí ele tem lá um erro, uma luzinha de injeção acesa, tensão de bateria. E não é algo comum, né? O brasileiro às vezes deixa o carro muito tempo na garagem mesmo, é até bem corriqueiro isso. Isso acontece. Acontece. E aí sim, vai ter só o DTC, você vai fazer lá a leitura dos parâmetros, vai ver que o alternador está carregando. Se você for um profissional mais minucioso, vai conferir também com o multímetro lá na função volt a tensão que o alternador está carregando, vai deixar o carro lá em teste, liga, desliga, espera um pouco, vai entender que realmente era um erro que aconteceu por conta do carro ter ficado parado, apagou falha, o scanner resolveu. E o principal passo do diagnóstico também, né? De qualquer diagnóstico, até quando a gente vai no médico, o principal diagnóstico é a conversa, o diálogo, você entender como é que é, o carro estava como? Estava parado há muito tempo, o carro estava andando e do nada. Né? Mas aí você está atropelando de novo, esse aí é o papo do diagnóstico, a gente está falando do scanner. Esse aí é o papo que a gente vai falar sobre o diagnóstico, como fazer um diagnóstico. Já tem o tópico, ele tá atropelando. A gente já não tem jeito, não atropela mesmo. Então, a gente vai nessa linha de raciocínio de que ele resolve se for um problema virtual, mas na maioria das vezes não. Apareceu aqui, Bruno, DTC, código de falha. Sonda lambda, o que eu faço? Eu vou lá e troco a sonda lambda? Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Então, assim, a gente tem que botar lá em dados, ver primeiro entender como é que o sistema trabalha, né? Para ver se é uma sonda comum, uma sonda planar. Enfim, isso é algo que a gente aprofunda depois para vocês, para não confundir muito a mente. Mas o importante a gente falar é isso, que lá nos dados vai ter essa situação de mostrar sonda A, mistura rica, né? Aí passou pelo catalisador, aí ela vai apresentar a sonda 2, oscilar, né? Oscilando, aí tem mistura rica, mistura pobre, enfim. A galera que já é mais avançada, né? Que já domina isso, mas assim, a gente vê que grande parte assim, dos, digamos, profissionais ainda tem muita dúvida. O Bruno me corrigiu aqui que eu não posso falar mecânico, tem que falar reparador. Isso aí, porque reparador agora tá na moda, né? Agora é aquela coisa mais artesanal. Sabe o que eu vou te contar que eu falo? Isso eu falo pro cliente. Quando eles falam assim, você é eletricista, eu falo, não. Sou especialista automotivo. Eu tenho que valorizar. Porque realmente eu não sou eletricista, eu não troco lâmpada. A gente tem que valorizar o nosso serviço. Então, os reparadores. Reparador. Mas no papo de oficina aqui é mecânico, é eletricista, né? A gente é raiz aqui. É o que a gente conhece. A gente não é Nutella, não. Mas é isso, cara. Aí você vai lá, você precisa ter essa malícia de entender o que acontece. Porque se a gente parar pra pensar, você está numa ponta. Você está numa ponta com o seu scanner. Você fez a leitura, na outra ponta, vamos lá no exemplo da sonda lambda. Está a sonda lambda. Daqui para cá, tem uma infinidade de processos. Desde a partida do carro com a chave, até a central de injeção receber a tensão e passar lá, através do chicote, chegar na sonda lambda. Coisas que a gente tem que começar a imaginar, não é isso. Apareceu o DTC, o que você tem que fazer? Fazer análise biológica. E desenhar na sua cabeça o funcionamento do carro. Tudo que aconteceu para aquela máquina ali gerar ação ali de
acionar um sensor, acionar um atuador, enfim. Não adianta só você também confiar no scanner, né? Então, concluindo, resolve ou não resolve? Na maioria das vezes não. Tá? Você precisa Se não for uma falha bem básica dessa, como uma queda de tensão, geralmente ele não vai resolver o problema, ele vai auxiliar o profissional a poder resolver. Quem resolve é o profissional. É isso aí. É isso que você tem que ter em mente quando conversar com o seu cliente. Porque muitas vezes, cara, eu pego um cliente reclamando, porque eu tive que pagar, você vai me cobrar, não sei o que. Você vai pagar para resolver o seu problema. O seu problema vai ser resolvido, você vai pagar por isso. Agora, o que eu vou fazer para atingir esse resultado diz respeito a mim. Eu sou o profissional. Eu que tenho que entender como isso aqui funciona. E aí vem uma coisa que acho que é a pergunta mais difícil. Assim, se a gente for levar para um profissional mais valorizado que a área da mecânica, que é um médico, por exemplo, ninguém questiona o médico quando fala, não, você tem que ir fazer um... Mas por que não questiona? Você já parou para pensar nisso? Não. Por que ninguém questiona o médico, né? É porque muita gente, hoje em dia já tem alguns que questionam. O Google também, costuma questionar bastante. Mas é porque o médico fala com propriedade. Isso aí. O médico ele conversa com você com propriedade. Se ele chegar para você e começar a gaguejar, eu acho. Já pensou? Aí você já vai procurar uma segunda, uma terceira opinião. Aí o mecânico compra aqui que eu acho que é isso. A grande diferença é que de talvez, 5 médicos, vai de 5, 4 vão falar com propriedade e um vai gaguejar. Já no nosso ramo já é o contrário, né? Mas porque a nossa especialização é muito rasa. É muito rasa, isso aí. E isso acaba estragando o mercado. Até por isso que a gente está aqui, para melhorar, para a gente subir o nível da nossa profissão. A nossa ideia, o nosso projeto é esse. Subir o nível da nossa profissão e... Melhorar o mercado para todo mundo. Melhorar o mercado para os clientes, e para todo mundo, melhorar para todo mundo. Se o ideia... cliente tem uma reparação de bom nível, ele não vai ficar insatisfeito, ele não fica insatisfeito nem com o mecânico nem com o carro. É isso aí. Porque ele não se sente lesado. A maioria das vezes o problema maior é o cliente se sentir lesado. Porque ele paga, não resolve o problema, vai para outro, vem uma bola de neve, ele gasta muito dinheiro e não resolve o problema. E aí o que eu ia falar, a pergunta mais difícil para mim responder, eu pergunto pro Bruno também. Qual é o scanner que a gente escolhe? Eu estou começando a oficina agora, eu quero comprar um scanner. Qual é o scanner que você escolhe? Então, vamos lá. Aqui na mesa a gente tem vários scanners aqui. A gente tem o PDL, da Snapple, da Sum. Temos o Autel, uma baita ferramenta também. Eu trouxe aqui até não só automotivo, eu trouxe o Moto AG, que é um scanner que a gente usa para fazer diagnóstico em motos. Temos aqui um scannerzinho Ling aí, um autoconzinho da o nome da Delphi aqui, né? Temos aqui um OSIS, um VASzinho que a gente usa para fazer leitura, usar o OSIS, que é um programa genuíno da Volkswagen. Temos aqui o Icon da BMW, Mini, Então, assim, essa pergunta realmente é muito complexa, Então, assim, basicamente você tem que entender qual é o mercado que você atende. Eu atendo no mercado premium, aí já tem que ser um scanner, geralmente, o ideal seria que tivesse o scanner original da montadora. Mas como torna-se impossível não, mas inviável a gente ter todo o scanner da montadora, pagar, hoje em dia acesso, token, hoje em dia para você fazer um acesso aí num carro 2024, 2025, por exemplo, num Volkswagen, você tem que pagar 3 acessos, 3 registros. 3 registros, Então, assim, é muito complexo. Essa pergunta que o Ricardo fez é muito complexa. Eu acho que primeiro o mecânico, o reparador, ele tem que entender o mercado que ele atende, para aí sim ele poder procurar a melhor opção que vai atender ele, Até também tem a diferença de nível de conhecimento, se o cara nunca trabalhou com scanner na vida, quer começar com scanner, eu recomendaria aí o cara começar com Ravenzinho, com PDL, que é simples de operar. Mas aí quando você já quer um equipamento um pouco mais completo, a gente tem o Autel aí, que hoje é um scanner que a gente mais usa na oficina, Ele já te dá mais opções de programação, ajustes, isso. Então,
É complexa essa pergunta e... A resposta é muito mais. A resposta é muito mais. A resposta é muito mais. Você vai ter que analisar qual é o mercado que você está atendendo. Né? Eu acho que é o que a gente conversa bastante. Acho que primeiro você tem que receber o cliente, começar a trabalhar, independente se você tem scanner ou não tem scanner, começa a trabalhar e aí você vê o que você vai precisar. Qual é o nicho que você quer atender? Qual é o nicho que você quer atender para você poder Bruno fazer tem falado muito em se especializar em uma marca só. Mas por que essa sacada? Porque a variedade é muito grande e você precisa atender muitos processos dentro de um carro, principalmente com a quantidade de eletrônica embarcada que a gente tem. E aí quando você limita a ficar com uma montadora só, eu vou dar um exemplo aqui que ele colocou do Odi. A outra coisa que eu tenho que falar, você brigou comigo que era Icon e você falou Icon. Ele brigou comigo, é Icon. Cara, eu falo inglês. A gente deu uma bugada aqui no YouTube aqui e a gente não achou nenhum brasileiro falando Icon, então pra mim era Icon. É Icon, captura Icon. Aí o VAS, que faz lá a leitura pro Volkswagen hoje, você se limitaria a ter esse aparelho e usar as licenças e navegar por aquele carro. Agora você imagina, para cada montadora você pagar uma licença, para cada montadora você ter um aparelho. É uma licença que não é barata. Não é barato, o anual é caríssimo. Você paga uma licença anual e aí você acha, agora eu paguei a licença anual, é o que? Vamos chutar aí. Você estava pesquisando sobre isso, foi 3 mil? Foram 900 dólares. Vai dar uns 6 mil. Quase isso. Uma licença anual. Só que aí você acha, paguei 6 mil, agora eu posso usar o ano todo e vou ganhar dinheiro. Você tem que ter a licença do reparador também, que você tem que fazer o seu cadastro lá como reparador. E que não tem o anual, né? E aí tem que pagar a licença do E aí se você também. for programar, você tem que pagar um tokenzinho lá, mais uma merreca mesmo. Que também é válido O problema é que é tudo em dólar, né? Aqui no Brasil, né? Torna isso tudo mais caro. Né? Talvez se a gente estivesse lá fora no outro mercado, né? Eu estava até pesquisando esses dias e eu acho que isso é até tendência de vir para cá. Fugir um pouquinho do assunto, pode? Pode. Você me entendeu? Vai liberar. Eu estava vendo que em Portugal, as oficinas lá, elas são como se fosse uma concessionária. Elas têm a licença da concessionária, elas podem fazer revisão preventiva no carro. Dando a garantia, mantendo a garantia do veículo. Então eu acho que a tendência é isso. Sempre a coisa começa lá primeiro para depois vir para cá, né? Então eu estou entendendo que o mercado está tendendo para esse lado. É algo que a gente vai acompanhando e são evoluções, né? Tanto que a gente combinou de não falar isso, na verdade eu falei, não vamos falar porque fica muita coisa, mas aí para pegar o nicho do que ele está falando sobre evolução, a gente tem lá, a gente começou antes a aplicação do scanner no carro para fazer a leitura, a gente tinha uma tomadinha chamada OBD para cada carro. E para cada montadora era uma tomada, era um salseiro danado, você tinha que ter um monte de tomadinha. Deixa eu pegar aqui. E aí para cada... eu perdi a minha tomada tal, você não vai entrar naquela montadora. Para cada montadora você tinha um. E esse aí era o protocolo OBD. Aqui são só algumas. Aqui são só algumas. Esses aí são os antigos. Aí você tinha lá, você olha aqui, esse aqui é GM, esse aqui eu conheço de longe. Ó. GM antigo, esse aqui é o Fiat. Isso aqui eu nunca vi na minha vida. Isso aí eu também não sei não. Isso aqui pode ser alguma coisa lá de fora, que geralmente pode ser que seja de ônibus, né? Caminhão. Isso aqui é diesel, com certeza. Mercedes-Benz, ó, Mercedes-Benz. Tem lá, ó. Bastante, tá vendo? Você tinha que ter tudo isso. E aí, o que aconteceu? Ela virou, me presta essa aqui, essa tomadinha fêmea aqui, ó. Lá no carro, começou a sair somente assim. E aí virou um padrão OBD2. E aí a tomada ficou uma tomada padrão para todas as montadoras. Aí já melhorou um pouco a nossa vida, né? Porque a gente só precisava ter uma tomada. Você imagina, você vai ver um carro, você tem que levar uma maleta porque cada carro tinha uma tomada. Então aí virou o padrão OBD2. O que acontece? Quando a gente fala que é difícil responder qual scanner é o melhor, principalmente para quem está começando, porque nem todo scanner é somente um scanner, ele faz outras coisas também. Ele tem alguns scanners, né? Óbvio que tem um scanner que ele estava falando, começa com esse, começa com aquele. Quanto mais coisas o seu scanner faz e quanto mais abrangente ele é, mais caro ele vai se tornando. Sim. Então a gente fala, começa com o mais barato, porque se você
compra lá uma bazuca, mas não sabe usar a bazuca, então começa com a pistola, Tem começa um com fuzil, a sabe revólver. atirar. É isso aí, não vai adiantar muita coisa. Então começa para você se habituar e entender como é que é o processo, e aí depois você vai partindo, vai aumentando. Até porque a brincadeira é cara, né? A gente tá Vai falando aqui ficando nessa caro. mesa aqui, a gente tem um carro popular aqui. Ah, passou. Passou, né? Passou fácil. Passou um carro popular. Eu contando aqui na minha cabeça, porque assim, é óbvio, depois que passa um tempo, você já comprou, ele vai perdendo, vai desvalorizando. Mas a gente pensar quanto foi que ele pagou no momento da compra, já passou. Passou do carro popular. E assim, Não, e hoje, né, ele tá ficando obsoleto muito rápido. Né? não, é cada dia. E aí vai no que o Bruno falou. Você tem que entender qual é a tua área. Ah, eu só quero fazer reparação comum. Diagnóstico, o scanner que faz o diagnóstico comum, apaga DTC e lê dados, está ótimo para você. Ah, não, eu quero me aprofundar em programação, eu quero fazer aprendizagem, ajuste, eu quero ser um cara mais... Geralmente o scanner da montadora vai te atender para aquela montadora com muito mais perfeição, porque ele vai conseguir fazer praticamente tudo. Óbvio que tem coisa que é travada. Geralmente, ele falou bem. Que a gente tava conversando até esses dias, né? Que teve uma programação lá que tu tava tentando fazer com... Foi da Ford. Não, foi da Ford, não foi? Teve que apelar... da engenharia. Não. O que você teve que apelar pro Ravenzinho, que nem o da montadora fazia. Cara, mas eu descobri depois, não foi. Foi o GM, depois eu descobri um negócio, vai ficar longo, eu não vou contar isso aqui. Mas eu descobri, depois eu vou contar pro Bruno. Foi da GM, que a GM trocou o protocolo. Antes a gente tinha lá o Tech 2, era um scanner físico assim, parecia com esse, ele era maior. E depois eles trocaram, né, pro MDI, que era a interface, e aí melhorou o MDI 2, e aí vem o que eu vou falar logo depois, e aí a gente estava lá no computador. Sendo que tem um modelo de carro que ficou no limbo entre esses dois, né, que foi o Classic, que era fabricado na Argentina. E aí eu não conseguia fazer nem Tech 2 e nem com o MDI, nem com o Tech 9. Uma salada de fruta, Meu Deus, aí eu peguei o Ravenzinho, fiz lá a adaptação do ar-condicionado da central nova e funcionou, que é uma maravilha. Mas recentemente eu descobri o que é a salada de fruta. Eu descobri a salada de fruta. Eles lançaram um appzinho que simula o Tech 2, que tem lá a função do... simula o Tech 2 dentro do computador. Só que aí você precisa ter o MDI, não vai funcionar com o que eu vou falar agora. E aí o que é interessante, hoje a gente tem mais uma evolução, que é o protocolo J2534. O Autel, ele tem algumas versões. Qual é essa versão aqui, Bruno? Essa é a 908S, 908SE. Então, ele já vem com a VCI S3, que carrega o padrão J2534, que também já é uma padronização. Já é. Essa padronização ela é feita para que a gente acesse o protocolo da montadora. Então, assim, quando a gente quer acessar algum tipo de site ou software de montadora original, o padrão hoje é necessário ter o J2534, porque isso é uma regulamentação mundial. Começou nos Estados Unidos, mas hoje já é global. Então, assim, o Autel ele consegue fazer bastante coisa, principalmente algumas marcas europeias, e entrar e puxar os dados já diretamente da montadora, mas você precisa estar com a licença paga, que não é barato. E aí ele vai lá e através do pass-through, né, que é esse acesso pago, ele consegue fazer. Então, assim, já é uma evolução. E essa evolução aí vai acontecer cada vez mais. Mas eu acho que isso daí vai... Essa daí é a próxima pergunta, isso aí, é o meu gancho. Tu fez o gancho. O que você acha? Mas eu vou usar contra você. Qual é o futuro do scanner? Eu tava aqui levantando a bola. Ele levantou a bola e eu me encontrei. Grande sola. Não, eu acho assim, que as montadoras elas vão cada vez mais ter que ir para esse... até porque foi implantado já o J2534, elas vão ter que seguir esse caminho, não vai ter muito jeito. O reparador que for especializado, ele vai conseguir acessar a montadora. Como eu disse, geralmente, a maioria das coisas que a concessionária faz, você faz. Pode ser que a gente alcance esse patamar europeu de conseguir
a gente ser um concessionário, porque concessionário, eu vou te falar, elas não gostam muito do reparador externo, eles fazem de tudo, mas também com a qualidade que a gente tem aí de profissional, né? É compreensível. Mas assim, até dentro do concessionário também é difícil, né? Profissional lá é difícil. É difícil, mas a formação... Acho que tem um treinamento lá interno, mas... A formação é muito rasa. É limitada, a nossa formação é muito limitada. E eu acho que o que a gente vem falando sobre o scanner, o scanner é mais tranquilinho e tal, que é mais baratinho, isso aí não vai acabar, não vai existir, porque a gente tem hoje tecnologias embarcadas no carro que vai fazer a própria telemetria. Eu estava comentando com o Bruno que tem lá Fiestinha lá, 2002, 2003, que você tem lá um menu secreto dentro do painel que mostra o DTC do carro. Isso eu não sabia não, descobri hoje. Mas é um negocinho bem escondido e tem serviço. Que você descobriu por acaso. Descobriu por acaso, descobriu sem querer. E aí tem painéis de moto que também mostram DTC. Então assim, eu acho que o futuro vai ser esse. A gente vai migrar cada vez mais para usar os scanners que são softwares que são originais, usando o padrão J2534, óbvio, pagando a licença pass-through, e esses diagnósticos rápidos, essas coisas, o próprio carro vai te mostrar. Eu acredito nisso também. Eu acredito que os scanners mais básicos, eles não tendem a evoluir, né? E aí a tendência é J2534 aí, a gente fazer um diagnóstico, inclusive, mais assertivo, né? Porque a gente vai estar com o material original da montadora. Eu acredito que vai... Quantas vezes você já pegou um DTC que estava lá no código genérico, mas o código da montadora era outra coisa? É outra coisa. E você fica procurando lá uma coisa e a outra. Aconteceu esses dias comigo, o carro de um amigo, uma Mercedes, ele tava dando um código, eu até falei contigo. Pô, eu lembro, eu te falei, mas isso aqui na Mercedes é outra coisa. O código na Mercedes, ele tava dando uma falha na suspensão. E na verdade o código era na admissão. Era na admissão. Acho que era admissão de ar, não é isso? Era admissão de ar. Aí ele parou de funcionar, seria uma IGR. Né? Na linguagem se eu não me engano, foi até o hotel que eu usei. Foi. Ele estava dando como se fosse, deu um código como se fosse... É de ar da suspensão. Ar da suspensão. Gerenciamento de ar da suspensão. Mas é porque ele lê genérico, né? E aí na maioria, o que ele faz? Ele aglutina a maioria. Se a maioria é aquilo, ele coloca, mas quando você vai lá no código da montadora, geralmente você tem alguma outra coisa que é diferente. Então é o que o Bruno está falando, vai facilitar. Você vai entrar, você vai ler o que a montadora passa para o reparador dela. É isso aqui, esse problema, esse DTC, ou esse código de falha, está determinado para tal coisa. E assim, é um papo legal assim, que a gente está tendo e é muita dúvida. Quem tiver dúvida sobre isso pode escrever que a gente... ou responde lá no comentário, ou a gente tenta fazer um videozinho, se for uma dúvida bacana, a gente faz um videozinho lá e coloca. Mas é isso aí, galera. Mas é isso aí não, calma aí, tá muito apressado. Aí eu vou pegar esse bonitão aqui, ó, que é muito bom, eu gosto muito. Vou pegar esse bonitão aqui, ó, o Theo, aí ele tem lá, ó, o VCI dele, o 908, ó, S3, ó, o nome bonito. Aí eu falo pro Bruno, você só pode escolher uma ferramenta, Brunão. Tu vai desenguiçar o carro. Aí eu falo, o cara fica lá doido, eu quero ter o scanner, Você vai desenguiçar o carro, você escolhe levar, só pode levar um. Você escolhe levar o scanner, esse bonitão aqui, grandão, como é que ele é bonito, ó. Acende tudo, ó, parece um tablet, né? Ou uma caneta de polaridade dessa fuleira, eu escolhi a mais fuleira. Ele tem umas digitais bonitonas aqui que custa caro, mas eu escolhi aquela fuleira que tem 3 luzinhas, ó. Você vai escolher qual, Bruno, para desenguiçar o carro? Ó, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não vou correr da raia, não. Com o conhecimento que eu tenho, eu escolheria o scanner. Eu sei que essa resposta é a inversa da minha. Não, óbvio, cada E eu já vi na prática. Já aconteceu com a gente com um centro aqui, enguiçado não, a gente fez o motor dele, e aí o Sentra não pegava de jeito nenhum, a gente ficou 3 meses batendo cabeça com esse carro. E aí, quando a gente está dentro de um problema, pra gente achar a solução é muito difícil. Eu costumo falar que é melhor sair, né? É melhor sair de fora. E aí a gente batendo cabeça 3 meses e
quebra-cabeça, quebra-cabeça. Aí eu liguei pro Ricardo, falei, Ricardo, não aguento mais esse centro. Tô com vontade de ir no posto, comprar 2 litros de gasolina, tacar em cima, comprar um fósforo e riscar e deixar lá batendo fogo e ver que bicho que dá. Aí esse cara, não vou te ajudar, Bruno. Aí ele pega o carro dele, chega lá na oficina, aí me vem com uma canetinha dessa. Olhei pra cara dele assim, tá de sacanagem. Ligou lá na bateria, ligou no negativo, ligou no positivo. Dá partida lá no carro. Não deu 3 minutos, ele, pô, me empresta o cabo de chupeta aí. Não deu 3 minutos o carro, normal, funcionou. Então assim, eu particularmente iria de Scania. Mas assim, o que eu quero com essa pergunta? Eu não tô aqui falando que a caneta de polaridade é melhor que o Scania, né? Eu só quero mostrar que o profissional, ele precisa ter conhecimento do sistema que ele vai fazer o diagnóstico. Exatamente, foi o que aconteceu, foi com o Sentra, o Nissan Sentra, né? Um carro que a gente pegava com frequência aqui na loja e já tinha um defeito crônico, né, de um aterramento lá no cabeçote. Acontece pra caramba. Que é crônico, que ele já tinha pego várias vezes, até ele chegar lá e resolver o problema em 3 minutos. Tem muita bateção de cabeça, E assim, eu costumo, é o meu procedimento padrão onde eu vou, cara. O Bruno sabe, eu chego lá com isso daqui, ó. Eu vou lá ver o carro, eu chego assim, ó, com isso aqui na mão, ó. Não largo. Ou então aquela lâmpada de teste, aquela da antiga. Só que a gente tem que entender onde usar a lâmpada de teste também, porque a gente pode gerar um retorno. Mas enfim, eu chego lá com a canetinha de polaridade e o cara, você não vai passar o scanner no carro? Mas eu quero saber o que está acontecendo primeiro. Quem tem que saber a hora de usar o scanner para fazer o diagnóstico sou eu. Então eu chego lá com a caneta para tentar entender o que está acontecendo primeiro. Porque senão, o que acontece? Muitas vezes o scanner vai mascarar o defeito para você. Porque o defeito que o Bruno estava vendo lá era um defeito de ignição. Era falha de ignição. Então ele vai lá, falha de ignição. Aí o que todo mundo fazia? Ainda tinha a questão do motor de arranque também desse carro ser mal dimensionado, né? Ele é pequenininho. Acontece e aí ele fica ruim, puxa muita carga. Puxa muita carga e aí falta carga. Eu já queimei um motor de arranque desse tentando tirar o carro estava afogado, tirei as velas, fiquei tentando, de repente, queimei o motor de arranque do carro. Aí prejuízo, mas não tem jeito, não tem como falar para o cliente, o seu motor de arranque queimou agora, né? entrou funcionando o motor de arranque. Mas o que eu quero atentar, levar para vocês é o seguinte, vocês têm que entender o sistema que vocês vão fazer o diagnóstico. O que eu falei para ele? Você vai com a caneta de polaridade ou você vai com o scanner? Ele falou, eu vou com o scanner. Por quê? Principalmente o Autel, você tem a facilidade lá da estabilização da tensão e ele é sem fio. Mas se você pega um scanner antigo que é cabeado, você pega lá, esse aqui vai estar ligado lá vai estar ligado lá no computador, no carro, óbvio. Lá com a tomadinha dele lá ligada. Ele tem bateria, mas se a bateria dele estiver ruim, na hora que você der a partida, o que acontece com os dados? Ele desliga, some. Aqui ele tem lá a facilidade, ele vai ver os dados, ele vai virar lá a partida lá, tá vendo, tem rotação? Você já sabe onde procurar se não tem rotação, você já vai começar, você já tem um ponto de partida, entendeu? Então assim, e óbvio que você vai fazer isso com a caneta de polaridade também. Dá a partida, tem centelha, não tem centelha, tá chegando a alimentação na bobina, nos bicos. A facilidade que você tem de implementar isso aqui, óbvio, você tem coisas mais sofisticadas, você tem um time, você tem tudo mais. Você tá com a agulhinha aqui, você vai lá, é óbvio que você não vai enfiar a agulha lá no terminal, igual a gente cansa de pegar aqui, né? Não, cuidado, chega lá. Abrir terminal. Nossa senhora, que a gente pega disso daqui. Mas você vai lá, coloca lá com cuidado, delicadeza, que nós somos delicados, né? Nem um pouco bruto, a gente não quebra nada, nem uma travinha. Aí vai lá, aquela travinha de plástico ressecada do carro de 15 anos que foi feito. E assim, a ideia é essa, cara, é chegar com confiança, sabendo o diagnóstico, onde você está se metendo, o que você está fazendo, para usar a ferramenta da melhor maneira possível. É óbvio, isso daqui hoje é algo que a gente fala assim, é impossível fazer um diagnóstico com scanner, Bruno. Não. Sem scanner, né? Sem scanner. É impossível fazer um diagnóstico sem scanner? Sem scanner não é impossível. Mas é muito mais fácil. É muito mais fácil. Ganha tempo, né? Como a gente falou, ganha tempo e tempo é dinheiro.
Então, acho que hoje a gente já falou bastante, alugando bastante vocês, né? E se deixar, a gente vai ficar falando aqui até amanhã. Então, galera, é importante falar para vocês, lembrar, galera, segue a gente no nosso canal no YouTube, Papo de Oficina, tá? Curte aí, deixa o like, manda pros amigos, compartilha, deixa no comentário também o assunto que vocês querem que a gente aborde. A gente precisa desse feedback de vocês. E se ficou dúvida também do que a gente falou, falamos muito rápido, usando um termo que você não entendeu, pode colocar lá. E se a gente falou besteira também, corrija a gente aí, que a gente aqui a gente um pode papo aprender, informal. e a gente pode aprender. Aqui a gente até tenta pegar, fazer um script, mas a gente não consegue. Sai do improviso mesmo. Vai jogando, a gente jogou na inteligência artificial, como falar, mas a gente não leu nada. Isso daí também foi uma discussão que a gente teve aqui, que a inteligência artificial falou: hoje é impossível resolver um problema sem um escândalo automotivo. Aí a gente entrou nessa discussão, por isso a gente botou esse tópico aí. Você não é tão inteligente assim, mas é artificial, Mas galera, valeu pela atenção aí. Valeu, mais uma vez. Tamo junto. Mais um papo de oficina. Vamos que vamos. Valeu. Até a próxima.